sempre andando na presença de Deus, em comunhão com Deus, e assim, mesmo passando pelas dificuldades, eles estariam alegres no Espírito Santo. Esse reforço que nós necessitamos na hora das tribulações, das angústias, do sofrimento, é dado então por Jesus Cristo a nós. Nós precisamos nesses momentos de um reforço, senão não suportaríamos. Tópico 2, exortação ao regozijo. A alegria do Senhor é produzida pelo Espírito Santo no coração do crente. Esta alegria independe das circunstâncias, pois é divina e faz com que o cristão supere as dificuldades. Então essa alegria que Paulo está falando vem da presença do Espírito Santo em nós. Não é produzida pela vontade humana, é um milagre de Deus. Essa alegria não depende das circunstâncias que nós estamos vivendo. O que nós conhecemos como felicidade humana é passar por momentos alegres, felizes, sem nenhum tipo de problema. Já essa alegria aqui é uma alegria que vem de Deus. Então, não importa se você está passando por problemas, a alegria vai permanecer porque ela vem de Deus. Paulo mostra aos Filipenses que esse sentimento de felicidade concedido pelo Senhor é uma capacitação divina que fortalece a igreja a suportar as adversidades. Para o apóstolo que se encontrava na prisão, a alegria do Senhor era como um precioso consolo, capaz de trazer descanso e quietude para a sua alma. Então aqui ninguém mais do que Paulo poderia falar sobre esse assunto. Ele estava preso e estava falando sobre alegria, sobre felicidade. Porque mesmo preso, ele se sentia feliz, ele se sentia alegre. Porque para ele o que era felicidade, o que era alegria? Era exatamente sentir a presença de Deus, é ser útil a Deus. E ele estava sendo. Além de receber visitas e pregar o Evangelho, ele estava escrevendo as cartas, que seriam muito úteis, tanto a igreja aqui agora aos Filipenses, como as outras igrejas que leriam essas cartas, inclusive nós que estamos aqui hoje. Então, esse prazer em servir ao Senhor, em ter comunhão com o Senhor, trazia paz, descanso, quietude ao apóstolo Paulo, mesmo na prisão. Tópico 3, alegria em meio às preocupações e aflição. Paulo percebeu que, em virtude do sofrimento, os irmãos de Filipos poderiam ser tomados pelo desânimo. Então, o que acontece devido a problemas, a sofrimentos? Muitas vezes as pessoas se desanimam. Muita gente tem uma caminhada cristã, mas quando vem aí os sofrimentos, os problemas, quando vem as angústias, a perseguição, a pessoa desanima, para a sua caminhada, deixa de continuar crescendo. E aí o que acontece com quem para? A tendência é voltar, não é prosseguir. Então nós não devemos parar com o nosso crescimento espiritual. Devemos estar sempre lendo, estudando a palavra de Deus, sempre orando, jejuando, fazendo a obra de Deus, fazendo alguma coisa para produzir almas, edificação, consolação, fazendo alguma coisa para ajudar as pessoas, está sempre crescendo nisso, sendo abundantes nessas coisas. Assim você está sempre crescendo, está sempre feliz. Por isso ele os exortou então a se alegrar em Deus, pois a alegria vinda da parte do Senhor nos fortalece. Triunfante por causa da sua confiança no Cristo ressurreto, o apóstolo sabe que somente aquele que conhece e confia no Senhor em suas palavras é capaz de regozijar-se diante das dificuldades, tal como ele e Silas o fizeram. Atos 16, 24 e 25. Então Paulo está preocupado com os filipenses, está pensando que eles podem de repente desanimar da sua carreira cristã, então ele já vai chamando a atenção deles para se alegrarem, para estarem em maior comunhão com Deus, fazerem mais ainda a obra de Deus, se esforçarem mais por servir a Deus, e nós vamos ver que ele vai aconselhar também a que eles combatam os falsos obreiros com seus falsos ensinos e continuem de acordo com aquilo que Paulo havia ensinado a eles. E ele dá aqui um exemplo dele e Silas,
que quando apanharam e foram presos, foram encontrados em plena meia-noite, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, cantando hinos ao Senhor. E, como resultado, veio a manifestação de Deus. Deus é o nosso conforto, nele podemos confiar e regozijarmos sempre. Parte 2 aí, a tríplice advertência contra os inimigos. Nessa parte nós veremos então 3 tópicos. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Tópico 1 então, guardai-vos dos cães. A hostilidade de Paulo contra os maus obreiros era forte e decisiva, pois eles causavam muitos males à igreja, em especial aos novos convertidos. Então nós vemos aqui que a hostilidade de Paulo era grande, e ele estava aqui chamando esses falsos obreiros de cães. Era uma coisa depreciativa, né? Era uma palavra usada pelos judeus em relação aos gentios. Então, cães aqui era uma palavra terrível, ninguém gostava de ser chamado de cão. E Paulo aqui está chamando esses falsos obreiros de cães mesmo. Então, ele está realmente zangado com eles e exigia uma tomada de decisão dos filipenses em relação a esses falsos obreiros. Paulo chama os judaizantes então de cães, pois estes acreditavam e ensinavam que os gentios deviam obedecer a todas as leis judaicas, um fardo legalista que nem mesmo os próprios judeus suportavam. Veja Gálatas 2,14. Os judaizantes eram como cães que atacavam os novos convertidos durante a ausência de Paulo. O apóstolo repelia-os com veemência e orientava os filipenses a que deles se resguardassem. Então era como um pastor que tinha suas ovelhas, e quando esse pastor tivesse que se afastar por um pouco, então lobos ferozes atacariam o rebanho. E é assim que Paulo encarava essa situação. Ele via o rebanho, a igreja dos filipenses, o pastor era o próprio Paulo, e como Paulo estava preso em Roma, então o pastor estava afastado do seu rebanho. O que acontecia então? Os lobos vorazes vinham para devorar as ovelhas. Então, esses falsos mestres vinham e introduziam ali as heresias, os falsos ensinos, com a meta de conseguir deles o quê? A parte financeira. Não é o que acontece em muitas igrejas hoje? São falsos obreiros que se introduzem no meio do rebanho e que vêm com a intenção de ganhar dinheiro, de ficarem ricos. E o que é preciso fazer para conseguir isso? É simples. Solta o povo. Deixa o povo fazer o que deseja. Deixa o povo se vestir do jeito que quiser. Deixa o povo se divertir pelos banhos, pelos shows. Deixa o povo. O importante é o que nós temos deles. É o que nós retiramos deles. Então estão atrás da lã e não da ovelha. Então os judaizantes aqui eram como cães que atacavam os novos convertidos durante a ausência de Paulo. Então Paulo fala aqui como a lei sendo um fardo pesado que nem os próprios judeus conseguiam carregar. Pedro, no meio da reunião em Jerusalém, no meio dos apóstolos, disse para eles que eles estavam querendo colocar um fardo pesado que nem eles mesmos suportavam, colocar sobre os gentios. Por quê? Porque a lei veio para exatamente confrontar o homem, mostrar ao homem que ele é pecador, que não consegue cumprir a lei, e assim o homem teria necessidade de um Salvador, e buscaria o Salvador, que é Jesus Cristo. Encontrando o Salvador, o fardo pesado da lei seria retirado das suas costas. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. E o descanso está exatamente em que o fardo da lei, o fardo do pecado é retirado de cima de nós, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Ele levou as maldições a que nós estávamos sujeitos por não cumprir a lei. Então Paulo orienta os filipenses a combaterem esses falsos obreiros que ele chama aqui de cães. Cães porque invadiam ali a igreja, quando o pastor não estava, que era Paulo,
E cães porque tratavam as coisas santas como se fossem coisas imundas, sem nenhum valor. Tópico 2. Guardai-vos dos maus obreiros. Estes também são denominados por Paulo como cães e os da circuncisão. Eles espalhavam falsos ensinos, não se importando com a sã doutrina ensinada pelos apóstolos. Então esses falsos obreiros